Bom, gente, olá a todos, né? É o professor Ítalo aqui gravando o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o questionário, né? Como configurar ele de uma forma legal, né? Como configurar ele de uma forma correta e também algumas estratégias, né, que a gente tem utilizado na comissão com alguns professores, a gente pode repassar para vocês, certo? Então você faz aqui o acesso ao seu Moodle, né? Escolhe a turma que você quer trabalhar, né? Vou pegar uma turma aqui que não tem nada por enquanto, ou que a gente já não trabalhou. Vou pegar uma turma do semestre passado, por exemplo. Vou criar um questionário, né? Eu já fiz uns exemplos aqui, mas eu primeiro vou ativar a edição, certo? Vou escolher o bloco aqui onde eu vou colocar esse meu questionário. Venho adicionar uma atividade ou recurso. No item avaliação eu vou escolher a opção questionário e vou adicionar. Bom, vou dar um título a esse questionário, eu vou colocar aqui avaliação de aprendizagem. Geralmente eu coloco entre parênteses a pontuação, né, que eu estou colocando a esse questionário. Então coloquei aqui 4 pontos, né, para o aluno já ter ciência daquilo que ele está fazendo, vai valer 4 pontos, por exemplo. Tá? E aí fica a critério de cada professor utilizar a estratégia que achar mais adequada. Não mexo em nada aqui, venho na duração, que aqui é um dos itens importantes, né? Vamos supor que eu queira habilitar esse questionário 3 dias, né? Então eu vou escolher a opção habilitar aqui, ó, tanto abrir o questionário quanto encerrar o questionário. E também fica a critério do professor utilizar a estratégia que ele queira. Então vou colocar, por exemplo, a partir do meia-noite do dia 25 de maio. Então vem aqui, ó, 0 hora, 01, né? Ou a partir de meia-noite, a partir de meia-noite e 1, até o dia 28 de maio, às 23h59. Então configurei aqui o título do meu questionário, configurei aqui o horário de abertura e de término. Venho lá embaixo, vou salvar e voltar ao curso, certo? E agora que o questionário foi criado, a avaliação de aprendizagem valendo 4 pontos, eu vou clicar sobre ele, né, ainda com ativar edição, né, com essa opção ainda, vou clicar sobre ele e aqui ele vai apresentar que eu não tenho nenhuma questão ainda, nenhuma pergunta foi inserida. Então eu venho editar o questionário e a partir de então eu vou começar a adicionar as perguntas, tá? Antes de adicionar as perguntas, você tenta alinhar aqui ao número de nota máxima. Lembra que meu questionário está valendo 4 pontos? Então eu venho aqui, escolho 4.0 e aperto Enter, certo? Ou em gravar. Então ele já agora configurou meu questionário valendo a nota máxima de 4 pontos, tá? Bom, outra dica importante, né? Evitar colocar vírgula, certo? Ele só reconhece quando colocar 4.0 ou 3.0, enfim, a nota que você quiser dar ao questionário. Agora eu venho adicionar, né? E vou colocar uma nova questão aqui. E eu tenho várias possibilidades de inserir questões, certo? Várias. Eu vou apresentar nesse vídeo as duas mais comuns aqui, que é um questionário de múltipla escolha e um questionário utilizando a associação, que eu vou explicar já já como é que funciona. Tá? Então eu venho aqui em múltipla escolha, vou em adicionar. E aí eu vou configurar o meu questionário. Eu vou colocar o título da pergunta, pergunta sobre X, alguma coisa, tá? Esse nome da pergunta o aluno não vê, ele só vai ver o enunciado da questão. Então onde tem essa opção aqui, o texto da questão, eu vou copiar e colar, ou vou criar aqui no documento mesmo, no Moodle, o enunciado da questão, tá? Eu já tenho aqui salvo uma pergunta, né? Então eu vou copiar aqui no Word e vou colar aqui e já está direto, certo? E aí eu poderia colocar uma opção aqui embaixo, analise as alternativas, né, e escolher a opção correta, né? Não vou digitar aqui para a gente ganhar tempo, certo? Então aqui é o enunciado. Pula tudo, não precisa se preocupar com feedback, com marcação padrão, nada. Ó, numerar escolhas A, B, C. Então, o conselho que eu dou, gente, jamais façam isso, ó, A e colocar a alternativa, certo? Por quê? Porque isso já é automático, eu não preciso colocar A, B, C, D ou E. O Moodle já faz automático, certo? E mais importante, ele mistura as questões, as alternativas também. Então, talvez eu estou configurando a alternativa A aqui e, de repente, né, para um aluno, essa alternativa seja a letra D. Então, isso não é interessante, tá? Então, a primeira coisa é não colocar A, B, C, D ou E. Você vai colocar agora as alternativas, né? Então, eu vou colocar aqui 3 possibilidades, certo? Coloquei a alternativa que seria A aqui, vou colocar a alternativa que seria B aqui, vou colocar a alternativa que seria C aqui, e vou colar aqui também a mesma alternativa, só para a gente ter um vídeo mais curto, né? E agora eu tenho 5 opções, ó.
Cada opção dessa é como se fosse uma alternativa A, B, C, D ou E, tá? Então vamos supor que essa alternativa 1 aqui, essa escolha 1, seja a minha alternativa correta. Então qual nota eu vou dar para isso? Eu vou dar 100%. Eu venho aqui em 100%, então o Moodle reconhece que essa alternativa aqui é a 100% correta e as demais não são, certo? Então ele vai considerar essa alternativa como a alternativa correta. Então eu venho agora em salvar lá embaixo, salvar mudanças, e aí o questionário vai ser criado, tá? Então olha só, foi criada uma pergunta, né? Do tipo múltipla escolha. Quando eu passo o mouse aqui, né, ele vê sobre isso. Eu posso configurar a questão, editar a questão. E aqui eu posso dar um peso a essa questão. Vamos supor que eu queira mudar esse peso. Eu clico aqui em editar nota máxima. E essa questão, vamos supor que ela tenha 1,5 ponto. Então eu vou colocar 1,5 e vou apertar Enter. Então a partir de agora essa questão tem um peso 1,5. Certo? Se eu clicar nessa lupa aqui, eu vou ter uma visualização prévia da questão, que é a visualização como os alunos vão ter. Certo? Eles vão perceber essa questão dessa forma. O enunciado e aqui para escolher a opção e enviar, certo? Então aqui é uma prévia de como o aluno vai visualizar a questão. Bom, gente, tranquilo. Agora eu vou adicionar uma nova questão, do tipo associação, certo? Que é também um tipo de questão que a gente usa com mais frequência. Então eu vou adicionar aqui, vou adicionar o título da pergunta, pergunta Y agora. Vou colocar a mesma questão lá que já está salva para facilitar o nosso vídeo aqui. Dessa vez eu vou colocar o enunciado aqui embaixo. Considerando as alternativas a seguir, escolha quais são verdadeiras ou falsas. Então eu vou de novo criar 3 alternativas, como se fosse A, B ou C. E dessa vez agora eu vou pedir para o aluno colocar qual alternativa ele considera verdadeira ou falsa em todas elas. Certo? Então é uma estratégia, né, que é interessante também para forçar o aluno a ler, para evitar um pouco dessas filas que podem acontecer, né? Então o aluno diz, a questão da Magazine Luiza é a alternativa C. Por mais que o Moodle misture, né, ele pode dar o print, olha, a alternativa correta dentre as 5 é essa. Então é uma forma de dificultar um pouco também essa questão, e eu adotei essa estratégia e achei interessante, né, de você mesclar também. Então a partir de agora eu vou utilizar o mesmo formato aqui, onde tem questão 1 é como se fosse a alternativa A das respostas. Eu vou colocar aqui as alternativas, e onde tem resposta eu vou colocar a opção verdadeiro, vamos supor que essa aqui seja verdadeira. Vou colocar outra alternativa aqui, vamos supor que essa alternativa aqui seja falso. Vou colocar outra alternativa aqui, vamos supor que ela seja falso. Então eu criei 2 categorias aqui, ó, verdadeiro e falso. O Moodle já reconheceu isso e já coloquei qual é a resposta correta para cada uma dessas alternativas. Feito isso, vou salvar alterações e continuar editando. Vou salvar mudanças, perdão, certo? Lá embaixo, vou salvar mudanças. Ítalo, eu posso colocar mais alternativas do que 3? Posso. Eu posso clicar aqui, ó, e adicionar mais 2, por exemplo, certo? Na verdade, quando eu clico em mais 3 aqui, ele vai adicionar mais 3 blocos desses aqui em branco. Então, se você quiser utilizar 5 alternativas, você coloca as 5 alternativas e deixa 1 em branco, certo? Das 6, né? Então, voltando aqui, eu venho em salvar mudanças e ok. Vou salvar as minhas mudanças, tudo certo. Criei aqui, perdão, uma segunda pergunta, né? Aqui é uma pergunta do tipo associação, já tem outro desenho aqui, ó, outra figura. E eu vou ampliar aqui para vocês verem na lupa como é que ela fica, ó. Então o aluno tem a afirmação aqui e ele vai escolher entre verdadeiro ou falso. Então vamos supor, ele vai escolher falso aqui e verdadeiro na outra, tá? Então é um outro tipo de formato de questão, certo, gente? Então o vídeo basicamente é esse, né? Nós temos outras possibilidades aqui que vocês podem explorar, mas nós recomendamos basicamente essas duas, né? Nós não recomendamos essa de arrastar e soltar. Por quê? Porque os alunos utilizam o celular, então fica mais difícil dele arrastar palavras, arrastar figuras, né? Aqui seria a intenção de criar perguntas para ele complementar uma frase e arrastar uma figura ou um texto para complementar esse questionário e assim por diante, certo? As demais aqui perguntas, né, são mais específicas, as demais formas de questões, mas eu acredito que essas duas alternativas sejam mais interessantes, né, para a gente aplicar no nosso conteúdo, tá? Qualquer coisa nós estamos à disposição e nós agradecemos a atenção de vocês em relação a esse vídeo. Muito obrigado.